Olá, sejam todos bem-vindos a mais um Competência e Empregabilidade. Já queria aqui fazer um agradecimento especial a todos os nossos alunos, nossos polos de apoio presencial e dizer para vocês o seguinte: estamos voltando 2024 com mais um programa Competência e Empregabilidade. Programa esse que busca trazer profissionais das áreas do seu processo de formação, egresso e principalmente a gente sempre fala que as grandes joias que uma instituição de ensino pode ter são os nossos alunos egressos. Mas como é que se constrói joia? Nós temos que ter lapidadores de joia e sempre vamos estar com os nossos lapidadores de joias, aqueles que de fato fazem trabalho nessa construção. Trabalhar competência, competência e empregabilidade nada mais é do que um processo de criação da formação desse indivíduo aí na busca no seu mercado de trabalho. E tentar também entender um pouquinho aonde que esta formação, esta profissão, de fato vai ter aí a relação e vai ter as habilidades e as competências para o mercado de trabalho. E o bacana, o programa de hoje, nós vamos tratar a questão do pedagogo em seu espaço de recreação. Quem é este pedagogo? Será que este pedagogo só tem que estar inserido dentro de uma sala de aula? Que mercado nós temos para este profissional? E para falar sobre o nosso tema de hoje, nós temos aqui um time que casou certinho. Vamos trazer para o programa a área da pedagogia e a área de educação física, ou a área de recreação. Entender como são esses espaços. É só nesses espaços que, de fato, nós temos o papel do pedagogo? Não, nós temos também uma egressa. E o bacana é que, quando a gente, de fato, fala egressa, essa que, de fato, está aqui com seus lapidadores e já está aí no mercado, que também vai falar um pouquinho desse papel da pedagogia nesse espaço que está além da sala de aula. Para compor a nossa bancada aqui, eu tenho a honra de apresentar os meus convidados. Professor Bruno Simão, muito obrigado. Estamos estreando 2024. 2024 estamos de volta, né, professor? Mais uma vez é muito bom estar aqui com vocês, trazendo um pouco mais de informação sobre a nossa área, né? Vou trazer aqui, vou puxar um pouco da sardinha aqui para dentro da área da pedagogia, mas obviamente é essas áreas que se conversam e hoje a gente vai ter muito disso, né? Esse conversar entre as áreas. Então já quero de antemão mais uma vez agradecer a oportunidade, o convite de estar aqui e agradecer a você que está nos dando essa oportunidade de entrar aí na sua casa e trazer um pouquinho dessa informação, desse compartilhar ideias, né? E esse olhar sobre o que é a área da pedagogia, o que ela pode fazer, o que esse pedagogo traz aí de colaboração fora da sala de aula, né? Nesse diferente contexto. E tenho certeza que vocês vão aproveitar muito porque as experiências que vão vir aqui hoje são muito ricas, não é, professor? Bastante rica. E já vai um recado para você que está conosco aí ao vivo. Você pode entrar lá no chat, fazer as suas perguntas, as suas considerações. Nós estamos lá com a professora Débora, que vai estar lá respondendo as dúvidas, respondendo os pareceres, e aqueles que não puderem ser atendidos também, fica aí a dica, mandar seu e-mail lá para @centraldecarreirasuninter.com. Professor Marcos Ruiz, a educação física tem que estar presente nesse espaço de recreação, não podíamos fugir disso, né, professor? Olá, Cíntia, Bruno, Pamela, né? Agradeço o convite por estar aqui com vocês. Está presente também, Sidney, e eu diria até que na mesma proporção que está como a pedagogia, está como a artes e as outras áreas, dentro de um cenário assim tão dinâmico e complexo que é a recreação, né? Então, obrigado pelo convite, acredito que vai ser bem proveitoso para você que está assistindo. Eu faço até um desafio para você imaginar você enquanto pedagogo, ou você de outras áreas. O Sidney sempre aponta uma coisa muito legal, porque às vezes nós descobrimos coisas aqui que vão além daquilo que está na pauta. E não tenho dúvida que hoje vocês também vão descobrir um cenário muito interessante para a atuação profissional.
E o bacana da fala do professor Marcos, que de fato, nesses 2 anos que a gente já está com o programa, muito legal o resgate que a gente faz. Ah, mas eu sou desta área. Mas quando a gente começa a trabalhar competência, habilidades, muitas áreas aqui, elas têm um processo de interação entre todos os aspectos quando a gente vai falar em empregabilidade. Isso vocês vão perceber no decorrer do ano, porque a gente, de fato, a gente sempre valida isso com as experiências e com os profissionais de mercado. E aí nós temos os nossos lapidadores, que eu sempre gosto de, porque falo, joia não se constrói se não tiver um grande lapidador, mas aí, de fato, nós temos uma joia aqui no nosso programa de hoje. Pamela, nossa egressa, e aí já está no mercado de trabalho, já também faz parte do time Uninter. É isso, Pamela? Sim. Olá, pessoal, professor Sidney, professor Bruno, professor Marcos. É uma honra estar aqui. Fico muito lisonjeada por ser aluna e ter esse reconhecimento que os professores nos dão e as oportunidades também que sempre estão nos entregando para que a gente possa crescer e se mostrar aqui no mercado de trabalho. Mas é isso mesmo, eu tenho uma empresa há 7 anos de recreação infantil e eu comecei a empresa sem ser formada em nada. Então, com o passar de alguns meses eu pensei, opa, peraí, eu preciso de alguma instrução. Foi aí que a pedagogia entrou na minha jornada e com toda certeza sem ela não teria sido tão proveitoso os nossos eventos, as crianças não teriam tantas instruções diferentes, tantos objetivos alcançados. Então é uma honra estar aqui com vocês para poder compartilhar com os meus colegas. Professor Bruno, a gente tem a questão da formação que é o ensino e aprendizagem, né? É o desenvolvimento integral do aluno. E aí a gente tem este papel que é o papel do pedagogo. Ah, mas eu vou fazer pedagogia, eu vou ser professor. Como é que a gente diferencia este pedagogo nesse momento, nessa construção da educação, no planejamento e na coordenação? Então veja, Sidney, quando a gente fala em pedagogia, a primeira coisa que vem em mente é a questão do professor dentro da sala de aula, né? Que é, hoje em dia, algo que já não se deve mais levar 100% em consideração, porque esse pedagogo ele não vai mais estar só em sala de aula. Esse pedagogo ele está em vários lugares. Ele está dentro de um hospital, ele está dentro de uma empresa, ele está dentro de espaços de recreação, como a gente vai ver hoje. Então ele não está só em sala de aula. Mas a chave mãe, vamos dizer assim, da pedagogia, ela está pautada dentro do processo de ensino-aprendizagem mesmo. Então esse pedagogo, antes de estar em qualquer outro espaço, ele vai ter sim este olhar para a aprendizagem. E mais uma vez, a gente fala em aprendizagem, já vem o que em mente? Sala de aula. Mas a aprendizagem não é só a sala de aula, né? Eu aprendo quando eu vou para uma autoescola, tirar minha carteira, por exemplo. Quem é que vai fazer uma média... Para que aquele indivíduo consiga fazer aquela autoescola, precisa ter um processo pedagógico organizado. Quem é que vai organizar isso? Um pedagogo. Então esse pedagogo, além de trabalhar com essa aprendizagem específica, inicial lá, de base, ele também está preocupado com a aprendizagem em outros contextos. Então aprender, a gente precisa ter esse olhar, assim, aprender não é só ler e escrever, fazer contas, saber um pouco de história. Aprender é você ter competências para conseguir desenvolver a tua vida ao longo da trajetória da sua vida, né? Então eu preciso aprender a como me portar em determinados lugares. Não é um pedagogo que vai dizer isso, mas é uma aprendizagem, né? Então o pedagogo ele tem essa função de dar subsídios para qualquer indivíduo para conseguir desenvolver aquilo que ele tem de potencial. Seja ele na área acadêmica, que daí a gente está falando realmente da escola, seja ele na gestão, como uma coordenação, e essa coordenação não necessariamente é a coordenação de uma escola, pode ser dentro de um RH, pode ser dentro de uma empresa, enfim, né, dentro da onde ele consiga se enquadrar ali, ele precisa ter essas habilidades bem desenvolvidas. Então, o pedagogo hoje, ele é multifacetas, multitarefas, vamos dizer assim. Mas ele inicia ali com o processo de aprendizagem, que hoje não pode ser mais entendido só como o processo acadêmico. É um processo geral, do ser humano, do indivíduo, né?
E aí, justamente quando a gente trabalha aqui, né, a questão das competências, daí pegando, o professor já trouxe um momento que, assim, além da sala de aula, outros mercados aí estão. Muito bem colocado, professor, quais são esses espaços. E hoje a gente também tem muitos espaços de recreação, muitos espaços esportivos, que a gente chama, e muitas ONGs tendo esta qualificação desse profissional de mão de obra. Mas vamos voltar na questão da recreação. Como é que hoje a gente desenvolve este papel do pedagogo relacionado com a área esportiva, com a área de recreação? São dois profissionais que acabam trabalhando junto, trocando ideias, fazem um planejamento, ou existe hoje o modelo pronto da escola, que aí tem que o observador de educação física, ou esses dois profissionais, eles podem desenvolver, criar toda essa rotina. Como é que isso acontece dentro da sala de aula, na escola, professor? Então, assim, ó, eu vou falar bem específico dessa sala de aula, tá? E daí o professor Marcos pode me ajudar e trazer esse olhar já para a questão da educação física. Até porque quando a gente fala também em recreação, o olhar que se tem é que o recreador é o professor de educação física, não o pedagogo. Né? Ou você fala assim, vamos fazer recreação, mas eu não tenho profissional de educação física. Não, mas espera lá. Quando a gente está dentro do espaço escola, principalmente em educação infantil, onde nem sempre todas as instituições têm um profissional de educação física, o pedagogo é que vai fazer as vezes do trabalho com a recreação. A recreação no sentido desenvolvimento de algumas situações comportamentais, por exemplo. Então ele vai fazer a recreação para aquele grupo de crianças conseguirem, por exemplo, se socializar. Mas não necessariamente vai ter o olhar motor, por exemplo, que daí é lá com o professor Marcos lá na educação física, né, professor? Que daí é uma outra situação. Então, dentro da escola, a recreação ela tem a característica lúdica, e quando eu falo lúdica, ela vem como um complemento àquela aprendizagem acadêmica. Então, vamos supor, um exemplo, o professor está ensinando algum conteúdo na área de matemática, adição e subtração, vou pegar uma coisa bem básica. Ele pode utilizar da recreação para fazer essa aprendizagem acontecer de forma mais lúdica, né? Que é diferente daquela recreação que o profissional de educação física faz. Que é daquilo que você, por exemplo, quando foi tirar suas férias, foi para um hotel, ficou lá 3, 4 dias no hotel e tinha lá o recreador. Né? Ele não tem a mesma função que o professor, que esse pedagogo tem lá na escola. Então, o pedagogo em si, ele vai ter sempre o olhar para essa ludicidade dentro do processo da aprendizagem. Então, é quase que ele dizer assim, vou pegar isso daqui como um gancho para deixar mais bacana a aprendizagem dessa criança. Né? Então, isso é o que geralmente se faz de recreação dentro da escola. Tá? Já em outros espaços, daí eu posso pedir ajuda ao professor Marcos para entender, sim, o que é o pedagogo dentro da educação física, que daí é uma outra coisa. Legal. Então, talvez o que eu tenha para falar para vocês possa complementar, mas em outras direções. Por exemplo, quando a gente vai na área do lazer, está na área do lazer, a gente entende que a área do lazer é uma área que não tem dono, né? Ou seja, assim, não é do profissional X ou não é do profissional Y esse espaço de atuação profissional, né? Muito embora a educação física tenha uma ligação muito próxima com as questões ligadas ao lazer, especificamente porque as atividades com caráter mais motor, né, são mais evidentes. Mas não quer dizer que os outros profissionais de outras áreas não possam ou não devam, né, na verdade, estar presentes como a pedagogia. É diferente, por exemplo, se você, enquanto uma área de atuação nesse espaço não formal, né, você desenvolver uma aula de treinamento esportivo, uma aula de ginástica, uma aula de alguma atividade calistênica, enfim. Quando nós vamos para o espaço de recreação, é um espaço no qual determinadas atividades podem apresentar algumas características para que uma ou outra formação tenha prerrogativa. Como eu falei, eu vou para um hotel, por exemplo, um resort, vou dar aula de tênis, né? Então tem que ser alguém que tem formação
com isso e tem uma legislação que diz que tem que ser profissional de educação física. Tá. Mas para a gente entender isso aí, é importante nós pensarmos o que é esse espaço da recreação. Vamos considerar 3 variáveis, né? Primeiro, não há consenso entre os autores que discutem sobre recreação enquanto uma única abordagem. Esse é o primeiro ponto, isso é muito importante. Mas, de alguma maneira, eles confluem o seu raciocínio pensando assim, vamos pensar, fazer a associação do tempo, espaço e atividade. Alguns autores falam do tempo, atividade e atitude, tá? Mas vamos considerar que esse tempo é aquele tempo fora do tempo da obrigação. Não gosto muito de tratar dessa forma, mas didaticamente vai ficar mais fácil vocês entenderem que quando eu imaginar o espaço não formal, o espaço da recreação, se eu falar recreação, lazer, entendam isso como o mesmo objeto, porque são questões conceituais e até semânticos que fica complexo nós desenvolvermos aqui agora, mas entendam como lazer e recreação o mesmo objeto. Então, eu já estou imaginando que os espaços, ou seja, que a manifestação das expressões recreativas desse indivíduo que nós estamos apontando aqui, acontecem fora de determinados espaços que têm uma característica de obrigatoriedade. Um deles é a escola, né? Então, por exemplo, estou imaginando o profissional pedagogo fora desse espaço da obrigatoriedade, inserido em um outro contexto, o contexto da espontaneidade, da fluição do tempo, que é esse tempo liberado, disponível, fora dessas obrigações. Né? Então, pensando dessa forma, que o pedagogo, como profissional de educação física, como profissional de arte, profissional de música, profissional de turismo, né? O profissional de teatro, estão intimamente inseridos por um objeto, que é o conteúdo. Então, vejam, na formação desses profissionais, eles recebem um conjunto de informações e todos eles têm ali, dentro de cada um, a sua manifestação, por exemplo, artes visuais, então a pintura, o desenho e tantas outras expressões ligadas com essa manifestação, né? A pedagogia, por exemplo, tem as disciplinas de ludicidade, jogos e brincadeiras, desenvolvimento infantil, que você acaba na educação infantil sendo absorvido por um conjunto de conhecimentos que está dentro desse conteúdo que são os jogos e as brincadeiras, né? Dependendo do universo com que você trate isso, que da mesma forma a educação física está. Então, dentro desse cenário, né, que é mais complexo, e mais dinâmico, eu estou inserido como pedagogo, estou pensando assim, eu como pedagogo, na mesma proporção que um profissional de educação física, um profissional do teatro, um profissional das artes visuais. Imagina, vou fazer um exercício, né? É um espaço multidisciplinar, né? Na verdade, é um espaço transdisciplinar, porque o jogo e a brincadeira, ele caberia em qualquer manifestação, mas vamos pensar do espaço multidisciplinar. Quer dizer que em um hotel, por exemplo, eu posso ter numa equipe de recreação, desenvolvendo atividades com crianças que a gente poderia chamar no hotel, que é o clubinho, que são as crianças menores, de 3 a 6 anos, numa equipe que está ali, profissional de pedagogia, de artes visuais, de cinema, de educação física, convivendo a partir de uma programação conjuntamente, sem haver ali uma hierarquização, né, nesse espaço de que quem tem mais ou menos prerrogativa no desenvolvimento da ação, né? Isso é um primeiro espaço. Para a gente não confundir, né, por exemplo, eu estar num hotel, nesse mesmo hotel que nós estamos no clubinho, né, com as crianças desenvolvendo, por exemplo, o treinamento esportivo, uma aula de pilates, né, uma aula numa academia de musculação, dando um treinamento resistido, por exemplo. Isso é uma coisa muito distinta, por mais que ele esteja inserido dentro desse mesmo espaço da recreação. Então, é mais simples do que parece, né? Mas existe, o olhar eu acho que seria para o geral e das especificidades de um tratamento diferenciado. Como também, Sidney e Bruno, né, Pâmela, caberia o psicólogo também. Uhum. Né? Por quê? Porque o psicólogo também tem dentro da sua formação algumas competências que trata com a questão do jogo, das brincadeiras, fazendo uma leitura desse espaço, que a essência desse espaço é que as crianças possam usufruir da melhor maneira possível as dinâmicas que ali foram colocadas. Por exemplo, desculpa, só vou dar esse exemplo, não vou me estender, uma gincana. Uma gincana é um exemplo muito claro de uma diversidade de situações que podem ocorrer dentro desse hotel, né, como eu citei.
O que existe, às vezes, são discursos corporativistas, né? Eu digo isso porque eu, no início da minha carreira, também tive um discurso corporativista até compreender mais esse cenário. E não é incomum vocês verem alguns profissionais até da educação física com um discurso de certa forma corporativista, dizendo assim, não, a recreação é o espaço da educação física. Por quê? Porque trabalha com o corpo. Veja, pedagogia trabalha com o corpo, que a aprendizagem está trabalhando com o ser humano, não está trabalhando só com o cérebro, né? E as outras áreas também. Então, eu vejo desta forma, né, esse cenário no qual esse profissional, no caso a gente está falando do pedagogo, está inserido, um cenário complexo, dinâmico, que cabe de uma forma extremamente integrada em diversas funções, que daí a gente vai discorrendo. A gente vai discorrendo, mas já vou voltar aqui com eles, porque eu quero ir lá para a Pamela. Pamela, aí a gente tem esse cenário, nós falamos dos modelos aqui de sala de aula, nós estamos falando do papel do profissional de educação física, e aí você buscou um outro processo, você ao mesmo tempo que se descola, mas ao mesmo tempo você está no mesmo cenário, porque você acaba usando o seu conhecimento da pedagogia hoje num processo de iniciativa privada. Como é que aconteceu esse processo? Você falou, há 7 anos eu já desenvolvia essa empresa, mas você buscou se profissionalizar dentro da pedagogia para entender esse cenário, ou você queria agregar algo mais na sua empresa? O que mudou todo esse cenário? Então, quando a empresa é minha e do meu irmão, o nome da empresa é Papo de Criança, quando nós iniciamos a empresa, ele já trabalhava com eventos, fazia personagens, e quando nós começamos a fazer a recreação, eu percebi que precisava de uma intenção. As brincadeiras precisavam de intenção, aquele trabalho em equipe que estava sendo construído precisava de algo a mais. Então, o meu irmão, o Rafael, ele foi para a área da educação física e eu fui para a área da pedagogia. Nas primeiras aulas, a minha primeira aula, lembro até hoje, foi de currículo, e foi numa segunda-feira, e na terça-feira foi aula de didática. E a professora Kátia e a professora Sônia, esplêndidas, deram aulas maravilhosas, e eu fiquei pensando, é isso que está faltando para a recreação ser incrível. Então, como eu falei, as brincadeiras, elas precisam de intenção. Não é porque nós estamos em espaços não escolares que as crianças vão ficar à solta, né? Elas vão ficar jogadas. Então, todas as brincadeiras que nós fazemos nos eventos, elas têm intenção. O caça-tesouro. Nós vamos fazer as pistas que precisam descobrir alguma coisa. Não é só uma rima. Então, o nosso caça-tesouro é sobre as cores. Então, qual é o significado da cor, da natureza e tudo que remeta a elas, a que volte também as memórias e o aprendizado que ela tem na escola. Então, esse quebra-cabeça, essa descoberta das cores vai tornando um quebra-cabeça, vai fazendo com o trabalho em equipe também. A recreação, ela não é só brincar, não é só o lazer. Ela vai trabalhar trabalho em equipe, ela vai trabalhar o cognitivo da criança, ela vai trabalhar tantas coisas que precisa de intenção, precisa de uma responsabilidade de nós que estamos trabalhando. Eu como pedagoga, meu irmão como profissional de educação física, nós também, o professor Marcos falando, nós também temos a equipe de fisioterapeutas, de psicólogos, todos da nossa equipe, eles sempre estão em busca de uma intenção para que aquela atividade realmente vale a pena para a criança, para que no final do dia ela, eu aprendi alguma coisa, não foi... eu não só me diverti, eu aprendi a trabalhar com o meu amigo, eu aprendi a escutar a opinião dos meus amigos, eu aprendi a montar um quebra-cabeça, eu aprendi que se eu correr mais rápido, eu consigo chegar primeiro. Então, essas coisinhas que nós vamos colocando para eles, vai construindo o que nós pedagogos sempre buscamos, né? Que é o aprendizado da Eu gosto quando você fala assim, ele é estimulado a isso ou aquilo, a chegar, a correr, a desenvolver.
Mas eu quero voltar lá para... Temos pergunta, professor? Temos, pergunta. Na verdade a gente tem não perguntas, mas elogios, professor. Primeiro que assim, a gente está com um público lá em Maringá, Campina Grande do Sul, São Gabriel, Rio de Janeiro, tá rolando solto, São Paulo, então a gente tá longe, tá? E aí a gente tem 2 comentários, um da Cristiana Peruzzi, que diz assim: usa as atividades lúdicas em sala de aula, as crianças amam e aprendem muito mais. E outro da nossa... a Dayana Castro, de Jaboatão dos Guararapes, que diz assim: excelente explanação dos professores Bruno e professor Marcos. Então o pessoal está interagindo e se tiver dúvida a gente manda que a gente vai respondendo aqui também, tá? Eu, o professor Marcos, a Pamela, o Sidney, é só mandar ali no chat que a gente vai responder para vocês, tá? Diga lá, professor. E o bacana para vocês aí que estão nos assistindo em todos os polos, somos hoje mais de 700 polos no Brasil, polos no exterior, então vai meu abraço para todos os nossos polos. Às vezes a gente fala boa noite, bom dia, porque até no Japão a gente está ao vivo nesse momento. Mas, professor Bruno, eu gosto muito dessa questão da mediação de conflitos e da questão da inclusão. Aí o professor Marcos trouxe o papel do professor de artes, professor desenvolvendo. Eu queria, hoje, porque nós temos aqui alunos de diversos cursos, mas principalmente os nossos alunos que estão entrando aí na faculdade. Tivemos aí um grande evento agora, nessa primeira entrada, e muitas vezes o nosso aluno, será que eu estou no caminho certo? Esse é o meu papel? Não, eu sou da educação física, é meu papel. Não, não é o meu papel, eu tenho que falar com a pedagoga. Vamos pegar um exemplo, ou 2, como vocês acharem melhor para a gente explanar a situação. Eu sou da escola X, sou o pedagogo dessa escola e tenho dentro dessa minha turma alunos com dificuldade de locomoção, dificuldades para desenvolver um trabalho dentro de sala de aula. É o pedagogo que sinaliza isso para o profissional de educação física, ou às vezes se ele não tem esse profissional de educação física, é um outro profissional. Mas é o pedagogo que faz essa mediação, é ele que diz, olha, quando a família chega na escola, já existe de repente essa consulta para saber, porque hoje está matriculado. Mas esse aluno tem dificuldade disso, aquilo. E se a família não informa, qual é o papel desse pedagogo, desta avaliação na escola? Então a gente tem assim, tem 2 cenários, o real e o ideal, né? O real é que nem sempre essas informações chegam até a escola. Então, nem sempre esse profissional, seja ele qual for, o profissional da escola, vai receber alguma orientação ou algum parecer referente ao problema que aquele indivíduo apresenta, seja ele cognitivo, motor, enfim. Não tendo esta informação, o que ocorre? Esse pedagogo vai ter, sim, dentro do seu espaço, sala de aula, subsídios para poder fazer esta investigação. Então ele vai estar acompanhando esse aluno dia a dia e ele vai ver, o desempenho dele está, né, o rendimento dele não está indo bem aqui, está indo bem ali e tal, ele está com atraso aqui. Suspeitamos que pode ter algum problema. Então chama-se essa família na escola, apresenta-se esses resultados e sugere-se então que ele faça um acompanhamento, uma avaliação para que a gente consiga ter a certeza. Tendo a certeza, aí não é o pedagogo que vai dizer para os outros profissionais o que vai ser feito. É a equipe da escola, a equipe multidisciplinar que vai sentar juntas e vai pensar juntas o que vai ser feito. Então, aí vai entrar todo mundo, pedagogo junto com o profissional de educação física, o de artes, o de língua portuguesa, todo aquele grupo de professores que estão com aquela criança. E juntos vai se definir o processo avaliativo. Pode ser que existam diferenças entre a avaliação que o profissional de educação física vai fazer na área dele, que não vai ser a mesma do professor que vai estar trabalhando, por exemplo, matemática, né? Não faz até nem muito sentido. Mas a lógica da observação para a construção desse processo avaliativo, ela vai ser em conjunto. Então, o que a gente vai levar em consideração? Só a produção escrita ou algo nesse sentido? Não. Ou vai ser a produção também, interação, vai ser a produção... como ele vai reagir aos materiais. Então, tudo vai ser pensado, discutido em conjunto para que o processo avaliativo realmente seja benéfico para aquele indivíduo. Bom, no cenário ideal,
esse é o real que eu falei, o ideal seria que nós tivéssemos já essas informações, mas a gente não tem, então eu nem vou me prolongar nele. Mas assim que a gente tem essas informações, a equipe constrói em conjunto. Então, diferente do pensar que a responsabilidade é do pedagogo, não, a responsabilidade é da equipe de profissionais que atua com a criança. Cada um vai ser responsável dentro da sua área pelas suas avaliações, pelas suas observações. Mas o processo, o resultado final, ele é organizado e pensado em conjunto, nunca só individualmente, né? Muito bem. Professor Marcos, eu tenho uma pergunta para você, mas a gente vai fazer uma breve paradinha aqui para os comerciais, 1 minutinho, e a gente já volta. E aí a gente continua aqui para a gente fazer essa interação com você, porque diante da fala do professor aqui, me recorreu uma pergunta que eu fiz para você há 2 anos atrás, sobre o profissional de educação física. Já já a gente volta aí para esclarecer as dúvidas de vocês e vamos voltar ali com o professor Marcos. 1 minutinho, por favor. Zelo é encontrar a escola toda arrumadinha, toda pintadinha para voltar às aulas. É assim que tem que ser, Fernanda. Todas as escolas da Rede Municipal de Curitiba, incluindo o CEMEIS, recebem reformas e manutenções periodicamente. Com a oferta de 10 mil novas vagas no CEMEIS, chegando a 232 unidades. Eu posso deixar ela tranquila, sabendo que está bem cuidada, e no final do dia eu vou pegar, ela vai estar muito feliz. Prefeitura de Curitiba, orgulho de ser. Sabe aquele sonho de ter um médico da família? Que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o plano pleno da Unimed Curitiba, você tem. E todo esse cuidado vai ficar ainda mais perto de quem mora em São José dos Pinhais. Com a nova unidade de atenção primária da Unimed na Rua Barão do Cerro Azul 1571. Conheça! Aqui tem plano pleno com atenção primária à saúde. Aqui tem Unimed Curitiba. Acesse querounimed.com.br e saiba mais. Feirão de Profissões Uninter. Escolha a carreira ideal para você e aproveite até 70% de desconto na graduação à distância. Já se formou? Faça 2 pós-graduações à distância a partir de R$ 99,00 mensais. Inscreva-se já! Uninter.com. Aqui tem Zelo. Zelo é encontrar a escola toda arrumadinha, toda pintadinha para voltar às aulas. É assim que tem que ser, Fernanda. Todas as escolas da Rede Municipal de Curitiba, incluindo o CEMEIS, recebem reformas e manutenções periodicamente. Com a oferta de 10 mil novas vagas no CEMEIS, chegando a 232 unidades. Eu posso deixar ela tranquila, sabendo que está bem cuidada, e no final do dia eu vou pegar, ela vai estar muito feliz. Prefeitura de Curitiba, orgulho de ser. Sabe aquele sonho de ter um médico da família? Que conhece os seus hábitos? Está sempre pronto para cuidar bem da sua saúde? Com o plano pleno da Unimed Curitiba, você tem. E todo esse cuidado vai ficar ainda mais perto de quem mora em São José dos Pinhais. Com a nova unidade de atenção primária da Unimed na Rua Barão do Cerro Azul 1571. Conheça! Aqui tem plano pleno com atenção primária à saúde. Aqui tem Unimed Curitiba. Acesse querounimed.com.br e saiba mais. Feirão.
Falei que é rapidinho, já estamos de volta. Competência e empregabilidade, conversando sobre o espaço de recreação voltada ao pedagogo. Quem é esse pedagogo? Qual é o papel desse pedagogo nos espaços de recreação? Falávamos antes do intervalo aqui com o professor Bruno, ele fez todo um descritivo para fazer toda a análise, para entender esse profissional, o diagnóstico. E aí, eu falei antes do comercial que eu queria voltar lá com o professor Marcos, lá não, aqui comigo, né, nos estúdios, para entender um pouquinho, então, desse profissional, ou seja, o profissional de educação física ou profissional de artes. Professor Marcos, eu acho que há 2 anos eu perguntei isso para você num programa aqui também. E aí nós temos esse cenário que o professor passou aqui para a gente, o professor Bruno, mas eu queria entender um pouquinho melhor deste profissional de educação física, desta formação, porque hoje você coordena o curso de educação física, muitas vezes, mas não é o papel do professor de educação física, mas de quem seria o papel? Então, você tem um processo de uma aula de educação física, vamos pegar um exemplo aqui, o aluno que tem que desenvolver uma atividade esportiva, e naquela atividade nós conseguimos nos deparar com crianças que não têm essa condição motora. Esse profissional, ele faz essa observação e ele pode criar naquela aula uma outra disciplina que vem atender, que a gente está falando de inclusão, né? Eu não posso participar dessa atividade, mas eu posso participar de outra. Esse profissional de educação física está preparado para isso ou ele precisa fazer essa mediação com o pedagogo da escola? Então, vamos imaginar que o profissional de educação física tem 2 habilitações, né? A licenciatura e o bacharelado, a licenciatura para atuação dentro da escola. O profissional, quando ele desenvolve as suas habilidades, suas competências dentro de uma matriz, ele também desenvolve as competências para tratar com questões de especificidades. Como você apontou, um aluno, caso tenha uma determinada dificuldade de desenvolver uma atividade, ele tem competências para que ele possa elaborar as práticas dentro do cenário de educação física. E é importante considerar que dentro da escola, né, esse cenário da escola, nós temos ali um personagem, um profissional que é o pedagogo, que dá o suporte não só ao profissional de educação física, como aos demais profissionais, que dão condições para que ele possa melhor elaborar o planejamento dele para que ele consiga atender essas variáveis aí que você apontou, né? Quando nós vamos para o bacharelado, que é a área fora da escola, que é o campo de atuação diverso, seja na academia, num clube, nas diversas atividades ligadas com a formação dele, ele também tem que lidar com isso, como, por exemplo, nós temos as Paralimpíadas, ou os atletas que são os atletas que têm alguma deficiência, que são tratados talvez não seja a maneira mais correta, né, mas são atendidos especificamente por esses profissionais que desenvolveram ao longo do tempo competências que dão condições para que ele possa atender com o atleta naquela modalidade. E até pegando esse gancho, quando você traz os passos da educação física, aí você me fez lembrar o seguinte, porque a gente fala muito hoje das suas competências, das suas habilidades e que tipo de profissional você está se preparando para ser. Aí, Marcos, quando a gente pega esse exemplo seu que é riquíssimo, né? Nós falamos, muitas vezes, então esse profissional ele também tem habilidade para fazer um processo de entender, por exemplo, dentro de uma academia. Hoje a academia é voltada, é o personal, né? Mas esse profissional, ele também está preparado, a academia, para receber um autista, uma pessoa com algum tipo de deficiência. Deveria estar, né? Agora, como são situações muito específicas, né? Cabe saber se nesses espaços, né, há profissionais que foram em busca, como a Pamela comentou, que ela foi em busca de competências, que tem competências para esse atendimento, né? Como esse processo de inclusão, se nós analisarmos, é relativamente novo, né, no Brasil, o que eu quero dizer com relativamente novo, né? Nós não estamos há décadas com uma sociedade empenhada
para que esse cidadão que tenha essas particularidades possam ser inseridos. Nós podemos falar do autista, né? Mas o mudo, o surdo, tantas outras pessoas que têm, ou o gordo, o obeso, né? Vou falar melhor, o obeso ou o idoso, enfim, são competências que precisam ser adquiridas para que eu possa dar condições de receber esse público que necessita dessa especificidade, né, desse tratamento. E quando o professor traz competência também, a gente está falando a questão de oportunidade. Justamente. Você já parou para pensar aí na sua cidade, trabalhando com o tema aqui de hoje, falando sobre pedagogo, espaço, recreação, profissional? Aí na sua cidade, tem gente preparada? Quem sabe a oportunidade que você... eu estou fazendo pedagogia, eu estou fazendo educação física... Mas e os cenários? Você conhece os cenários aonde você está inserido? Porque a Dinamarca, a gente sempre brinca, conversa, né? Porque você tem que estar... que indivíduo que você quer ser? Você tem que ser para o seu espaço, para a sua região, para a sua... Enfim, muitas vezes a gente fica buscando... Porque eu tenho que ir para a capital, porque eu tenho que ir para tal lugar. E aqui, nesse pouco tempo que a gente teve, tá tendo aqui... Já havia, assim, várias oportunidades de negócio, né? Porque a gente fala sobre recreação, mas a gente está falando sobre inclusão e sobre oportunidade de negócio. Justamente. E aí, Pamela, você pegou esse cenário, mas antes de você responder, eu acho que tem uma pergunta bem bacana aqui, que o Bruno quer fazer para vocês, que caixa direitinho aí com o que a gente está falando, né, Bruno? Tem sim, professor. Então, já vou fazer a pergunta já direto, então, para a Pamela, e depois o professor também, Marcos, pode complementar, tá, professor? A pergunta é assim, ó, é da Amanda Alfarella. Ela pergunta: um aspecto relevante nos jogos é o desafio genuíno que eles provocam no aluno, que gera prazer e interesse. Como devemos tratar uma criança que não gosta de ser desafiada? Amanda, muito obrigada pela sua participação. Não adianta falar que é fácil convencê-lo, não é fácil. A gente vai precisar trabalhar muito nessa questão do cooperativo com eles também. E é importante lembrar a criança que a vida ela é feita de desafios, né? É claro que você pode incentivar ela a não aquela questão do ganhar ou perder, mas ela se desafiar, ela pegar esse desafio e falar assim, olha, eu consigo, eu vou traçar esse caminho aqui, eu vou fazer esse jogo para me desafiar, porque a gente coloca muito essa questão do competitivo com os colegas. Para você ganhar do amigo, para você ser o melhor, e às vezes não é assim, né? Então a gente pode tentar incentivar essa criança a se desafiar, a colocar essa estratégia e falar assim, não, esquece todo mundo. Aqui é sobre você, como você pode conseguir alcançar isso. Legal. Eu gostaria de fazer essa resposta, mas gostaria de pegar algumas coisas que a Pamela falou que são muito importantes, né? Eu vejo, né? Eu trabalho na área da recreação há algum tempo já, né? E uma coisa que sempre nos incomodou é o grande volume de pessoas que se inserem nesse espaço sem aquisição de competências. Por mais que nós estejamos falando de competências, mas cabe bem, né? Então a Pamela deu um exemplo muito claro. Ela foi para o mercado de trabalho, mercado privado, enxergou nesse espaço a oportunidade e ela foi em busca das competências. Eu digo isso porque, veja, o espaço, quando nós falamos lazer ou recreação, enfim, nós consideramos dentro desse cenário o espaço lazer como um espaço pedagógico. O espaço lazer é um espaço pedagógico. Por quê? De uma maneira não formal ou de uma maneira informal, o indivíduo ele é absorvido dentro de um contexto que ele, de alguma maneira, ele acaba apreendendo coisas que de alguma maneira provoca transformações, e as transformações gostaríamos que fosse positiva, né? Nós até brincamos assim no espaço do lazer, quando nós vamos para algum projeto, é que o indivíduo que foi para o seu espaço, como no caso da Pamela, animação de festa, ele não pode sair pior do que chegou. Uhum. Isso já é um processo de aprendizagem, se a gente analisar um processo mais amplo do que é a aprendizagem, enfim. Mas um detalhe importante que está inserido dentro dessas competências é não transformar o espaço da recreação em espaço não formal no que a gente chama do pedagogismo.
O que é o pedagogismo? É colocar as crianças sentadas em fileira, assim, agora nós vamos fazer essa atividade. Por exemplo, né, nós vamos fazer essa atividade porque você irá aprender a somar, porque você irá aprender a fazer cálculo, porque você irá aprender as cores primárias, ou então porque você irá aprender, ou você irá melhorar suas valências físicas, enfim. O que cabe, né, essa intencionalidade, conforme a Pamela falou, é do profissional que está inserido nesse meio. A criança não cabe, nesse momento, ficar preocupado, ou o adulto mesmo. Agora, tudo bem, pessoal, vamos parar aqui, agora nós vamos fazer uma atividade para melhorar a sua coordenação óculo-manual. Né? Vamos fazer agora uma atividade para que vocês possam melhorar a sua socialização. Ou seja, intencionalmente, eu enquanto, estou pensando aqui no pedagogo, eu enquanto pedagogo inserido em hospital, né, eu posso ser coordenador de uma equipe de recreação, posso orientar essas pessoas a um bom planejamento, ou eu posso estar lá também desenvolvendo as práticas de jogos e brincadeiras, dentro do propósito que se pede ao hospital. Eu posso estar inserido num hotel, posso estar inserido numa brinquedoteca, atualmente a sociedade tem levado alguns espaços de recreação para os restaurantes, para os shopping centers, para os clubes, as brinquedotecas privadas, ou seja, há uma infinidade de espaços que o profissional pode se inserir a partir da sua formação e das competências que ele adquiriu na sua formação. O risco é, né, isso que eu falei para vocês, que nós transferirmos a reprodução de como é feito na escola nesse ambiente da recreação. Então, é um espaço que há intencionalidade, é um espaço que a criança, de alguma maneira, a partir do cenário que é construído, absorve uma série de valores, desde como a Pamela falou, da cooperação, sociabilização, do próprio prazer da convivência com os outros, que isso é feito de uma forma diluída, sem pretensão de que a criança saia dali sabendo, mãe, hoje eu aprendi as cores primárias, né? Pai, hoje eu aprendi, melhorei minha relação, minha articulação, enfim. Não que você não possa, em algum momento, apontar isso, mas não é esse papel ali. Ou seja, é um processo, é um espaço pedagógico de aprendizagem não formal. Por que não formal? Porque há um profissional ali que deve ser tomado esses cuidados. Quanto à pergunta da Daniela, da Daniela, eu diria... Amanda diria o seguinte, tem um autor, que é o Izinga, que ele diz o seguinte, o jogo e a brincadeira, ele está... Para que se concretize essa expressão lúdica que a gente chama, a gente fala tanto na ludicidade, há necessidade de haver atenção. É como você pegar uma corda de violão e você colocar a corda do violão na tensão necessária para que ela saia, o dó, o ré, o mi, enfim. Se você puxar mais, não sai a nota que você queria. Se você puxar de menos, não vai sair a nota que você queria pela frouxidão, pela falta de tensão nessa corda. Diria para você o seguinte, essas questões que você nos aponta, foi muito bem respondida pela Pamela, são questões muito particulares, né? Muito específicas. No entanto, né, vamos imaginar, eu enquanto profissional desse espaço não formal, considerando que é um espaço pedagógico, tem que levar em consideração que esses indivíduos têm determinadas características que têm que ser respeitadas, né? Então, se esse jogo está demasiadamente fora do alcance dele, eu posso encontrar alternativas para que ele participe de uma forma efetiva de outras estratégias que você está desenvolvendo, né? Não sei se respondeu, mas é um caminho. Inclusive, até gostaria de deixar um exemplo. Quando nós vamos fazer competições na recreação, normalmente são competições em equipes, para não deixar nenhuma criança frustrada, né? Então, nós fazemos essas competições em equipes, mesclamos bem os times e fazemos, né, por exemplo, cabo de guerra. Vai um para um lado, quem conseguir passar da corda, que está no meio, vai ganhar. Então, essas crianças que normalmente falam, tia Pan, eu não sou forte, eu não vou conseguir ajudar meu time, eu não vou ganhar, eu não vou brincar porque eu não vou ganhar. Então, é importante trabalhar com eles também. É claro ali que no momento da recreação é uma coisa mais rápida, a gente não vai parar para conversar, para lidar com cada especificidade daquela criança, mas a gente vai trabalhar
convencimento, vai falar os outros benefícios ali de brincar. Você vai ajudar o seu time, mesmo que perca, você vai ter participado. Então, lembrar a criança também que além da competição, outras coisas vão acontecer, não só o ganhar ou o perder. Eu acho que aí a gente trabalha na questão da socialização, né? E aí, Bruno, a gente tem que entender também essa questão da estimulação do desenvolvimento, né? A questão cognitiva, motora, emocional. Dentro desses espaços, hoje a gente percebe-se que, principalmente falando-se de crianças, a questão da socialização, ela é algo que ela acontece ou vem acontecer só quando a gente está dentro de um espaço escolar ou dentro de um espaço recreativo, porque as pessoas, elas não se socializam mais, né? O celular hoje é a grande projeto de socialização, ou quando lá na escola tem algum processo de gamificação que eles ficam enlouquecidos. Este pedagogo, quando ele vai trabalhar a questão cognitiva, motora, emocional da criança, isso tem como você fazer uma prática pedagógica além da sala de aula, além desses espaços? Tem, na verdade, todas as práticas que são propostas por esse pedagogo, ele tem essa intencionalidade principalmente de trazer esse processo de socialização. Claro que respeitando as limitações, porque a gente sabe que hoje a gente tem muitos alunos que têm as suas especificidades, inclusive com relação à questão de alguns transtornos e tal, que são limitadores dessa socialização, né? Vou pegar o exemplo do próprio transtorno espectro autista, que é um limitador, um dos limitadores dele é a socialização, então é algo que não pode ser exigido, mas que pode ser desenvolvido, né? Então, dentro da prática pedagógica, esse pedagogo ele faz com que essas situações elas ocorram. Muitas vezes até de forma natural, sem aquela coisa de, como diz o professor Marcos, aquela linguagem mais empresarial, né? No sentido de, eu vou trabalhar com isso. Não. A prática por si só ela já traz a intenção da socialização. A prática que vai ser proposta já traz por si só a intenção de trabalhar em grupo. Então, não necessariamente eu vou conduzir sempre tudo, né, dessa forma, mas eu sempre vou buscar dentro do espaço sala de aula trazer essas características, trazer essa possibilidade, porque isso é do ser humano. Né? É intrínseco desse indivíduo, mas muitas vezes está ali guardadinho, então a gente precisa saber qual que vai ser o gatilho que eu vou dar o start ali para que isso venha de forma natural, e não como forma de conteúdo, não como forma de obrigação, né? Mas de forma natural mesmo. Então sim, o pedagogo ele tem essa possibilidade de articular com isso muito facilmente dentro da sala e das propostas que ele vai trazer para aqueles alunos também. Com isso, Pamela, a gente está indo para os finalmente do nosso programa e eu gostaria de fechar esse programa com os três, que é uma coisa que eu gosto bastante quando a gente fala da pedagogia, porque muito bem falado pelos professores, eu já trabalhei aqui inclusive a questão da pedagogia hospitalar, da pedagogia empresarial, e a gente começa a entender vários cenários, vários campos para esses profissionais. Então, quando a gente trabalha competência e empregabilidade, é você entender um cenário de mercado. Mas, e este profissional de mercado, você tem as competências, você tem as habilidades, que momento que você é comprometido com este cenário? Muitos cenários aqui colocados, muitos espaços, mas eu queria fechar com a questão espaço seguro. A gente tem a questão da pedagogia na recreação, mas que você finalizasse falando um pouquinho desse espaço seguro. Qual seria o projetável? O ideal, todo mundo sabe que cada um tem que criar o seu, né? Espaço seguro, como é que é isso para você? Espaço seguro na recreação. Na recreação. Bom, para mim, né, o espaço seguro é onde nós conseguimos, conforme nós já falamos, aonde nós conseguimos ter a intencionalidade em cada atividade.
Quando eu trabalho com eventos, então vamos falar, cada espaço físico é diferente. Então, ao fechar um evento, vou lá, eu analiso o espaço, falando do espaço físico, eu analiso o espaço físico, vejo aonde eu posso fazer as brincadeiras, eu preciso ver também se eu preciso adaptar alguma coisa. Nós precisamos pensar na recreação como algo adaptável, não é uma coisa fixa, ela não vai ser a mesma coisa para todas as crianças, não funciona assim. Então, a recreação, ela é adaptável. O espaço seguro para mim é ter um roteirinho, ter todas as intencionalidades, aonde eu quero chegar ali, em todas as brincadeiras, o que eu quero entregar para aquelas crianças. Eu quero entregar um momento de lazer, mas eu quero que no final do dia elas tenham aprendido alguma coisa com a minha intencionalidade, seja no espaço social delas, no cognitivo, porque são diversas brincadeiras que nós fazemos na recreação. Então, o espaço seguro para mim falando no espaço físico, analisar, ver o que eu preciso mudar ou não, e em relação a montar um roteiro e seguir as minhas intenções. E o espaço seguro, professor Marcos, da educação física? Então, eu vou pensar no cenário da recreação e considerar esses profissionais todos ali inseridos, né? Acolhimento, né? Imagina assim, eu brincava sempre assim com alguns alunos que trabalhavam comigo, estagiários, né? Eu imagino que o profissional que atua com muita gente é como se você pensasse a galinha cuidando dos seus pintinhos, né? Parece uma analogia meio ruim, né? Mas é no sentido de que você vê, para quem é da zona rural, né? Que a galinha tem 10, 12 pintinhos e não perde um. E a trata cada um de uma forma para que o coletivo esteja protegido, né? Eu acho que nessa direção. Mas eu gostaria de, se me permite, Sidney, só apontar algumas questões que vejo. Dentro desse cenário, vamos imaginar aqui um hospital, se for um espaço seguro, né? Se eu tenho um hospital, um espaço que é uma brinquedoteca, ou uma proposta dentro do hospital que é desenvolver ações ligadas com, eu chamo de jogos e brincadeiras, porque é o conteúdo, né? Jogos e brincadeiras para que as crianças possam, de uma forma, de alguma maneira, minimizar os problemas que elas estão sofrendo e desta forma, essas possibilidades que elas têm de uma ativação da endorfina, todas essas coisas assim, melhorar seu estado e dessa forma conseguir uma recuperação melhor. Imagino que esse profissional, digamos um pedagogo que é o coordenador da equipe, ele esteja ciente do que se propõe a fazer com essas propostas e a partir daí conseguir organizar a equipe para fazer um programa, né? O que eu quero dizer com isso aí? Que nem todo profissional, somente a graduação, dá conta dele ir para um campo de trabalho no espaço da recreação, né? É importante que esse profissional, vamos pensar que o pedagogo, como a Pamela tem feito, busque entender o cenário da recreação para que ele possa compreender as complexidades que tratam cada um dos espaços. Por exemplo, o que é essencialmente necessário desenvolver numa animação de festa, né? O que é essencialmente necessário desenvolver dentro de um acampamento, dentro de um hospital, dentro de um hotel, enfim. No geral, a grosso modo, é aquilo que é mais evidente, né? O que é mais evidente? É a diversão das crianças. Então imagina assim, se eu estou com um grupo de hospitalizados e eles estão se divertindo, então eu atingi meu objetivo. Se eu estou com um grupo de crianças numa festa e está todo mundo se divertindo, atingi meu objetivo, né? Se eu estou num hotel ou num acampamento de férias e o pessoal está curtindo, está legal, eu atingi meu objetivo. Por quê? Dentro desse cenário, imagina-se que há uma boa convivência, que há a preocupação do cuidado com o outro. Estou pensando aqui no caso de um acampamento, que é um local que de repente se vai em contato com a natureza, enfim. Mas, né, nesse caso, há necessidade deste profissional buscar subsídios teóricos para dar condições que ele dê mais tratamento de mais qualidade na ação que ele desenvolva, seja numa festa infantil, seja numa praça no final de semana, seja no hospital, seja no hotel, enfim. É um cenário muito legal para trabalhar, né? É um cenário diverso que esse profissional pode atuar com diversas funções, desde o gerenciamento, desde o empresariado, né? Até a ação propriamente disso com os alunos, né?
Professor, tem bastante temas, tem bastante coisa para a gente responder. Já vou deixar uma dica aqui, aproveitando ali o gancho do professor Marcos. Nós vamos também trabalhar num próximo programa a questão da pedagogia hospitalar. Vamos se aprofundar mais, quem é esse profissional, quais são os direitos garantidos dessa criança enquanto está no processo de tratamento. Mas isso num próximo programa. Professor Bruno, diga. Temos alguma pergunta para encerrar? Não temos uma pergunta, professor, mas a gente tem um comentário. Na verdade, são vários comentários, não vai dar para ler todos, mas tem um que me chamou a atenção, inclusive é para a Pamela aqui, tá? Que diz assim, ó, é do Heraldo Silva. Me chamo Heraldo, da empresa Vision Graphics, me corrija depois se estiver errado, mas é o que eu consegui entender aqui, Heraldo. E ele diz assim, parabéns pelo conteúdo, é gratificante ver pedagogos tão jovens apresentando planejamento e método de desenvolver o conteúdo. Parabéns, Uninter. É orgulho pra gente e pra Pamela também, né, professor? Mas como eu coloquei no início do programa, construímos egressos de sucesso com lapidadores de joia. Professor Bruno, acho que a gente conseguiu criar um espaço seguro nesse momento com todas essas falas, né? Porque trouxemos aqui profissionais e esse pedagogo, de fato, a gente descaracteriza um pouco que é só aquele profissional engessado. Hoje a gente percebe que é um profissional que, de fato, tem muito ainda a ser explorado falando de competência, habilidade e empregabilidade, né, professor? Sim, tem muito, já existem muitas possibilidades em aberto, claro que existem muitas situações que ainda podem ser descobertas, né, mas pensando nesse pedagogo aí, nesses espaços de recreação, ou eu vou usar o termo, nesses diferentes contextos, né, que não são os da sala de aula, são espaços que você, enquanto acadêmico, ou você agora que já se formou, assim como, né, o caso da Pamela, que você consegue ter um olhar diferenciado e entender assim, poxa, eu não estou fazendo pedagogia só para dar aula, eu estou fazendo pedagogia para ser um empreendedor, quem sabe, né? Um empreendedor na área da educação, na área da recreação, na área do lazer, enfim, em áreas que estão disponíveis a você. Mas uma coisa que é importante destacar, e daí eu aproveito até o comentário do Heraldo que fez ali no chat, é que para que você consiga atingir esse objetivo de ser este empreendedor, é importante que você se dedique àquilo que você está fazendo. Se você está fazendo pedagogia, faça pedagogia muito bem feito, né? E isso independe da instituição, porque é você. Se você vai lá e faz de qualquer jeito, eu sempre costumo dizer assim, que daí você vai ser um profissional de qualquer jeito. Então você vai estar sempre buscando alguma forma de você remendar alguma coisa que você não conseguiu compreender. Então é importante que você, seja na área da pedagogia, que é o nosso foco aqui, ou em qualquer outra das áreas que a gente comentou ao longo desse programa, que você faça, mas faça bem feito. Se dedique, estude, busque complementar essa informação, porque não é só a disciplina, por exemplo, lá da didática e do currículo, como a Pamela falou, né, no início do curso dela, que brilhou os olhinhos porque as professoras eram fabulosas, que vai te dar toda a base. Você precisa buscar mais conhecimento. Não é só a disciplina lá de jogos e ludicidade ou recreação que vai te dar todo o know-how necessário para você ser um grande recreador. Aquilo ali é só a faísca inicial. E claro, você vai ter que buscar muito mais aperfeiçoamento ao longo da sua jornada, né, professor? Exatamente. Eu acho que com tudo isso, eu acabei buscando o espaço perfeito. O professor Bruno acabou de dar a definição. Faça bem feito, aí você vai ter o espaço ideal. Competência e empregabilidade termina aqui. Te vejo na próxima semana. Boa semana a todos.